Olá, pessoal, falando deste livro aqui, Os Territórios da Ciência e da Religião, do Peter Harrison. Na página 68, ele vai falar. Então, o tema central do livro é esse: a religião e ciência estavam juntos na antiguidade, passaram juntos pela Idade Média, ou seja, quem fazia ciência fazia religião e vice-versa. Você não tinha a figura do cientista, uma pessoa que só fazia ciência, ou uma pessoa que só fazia teologia, religião. Era tudo misturado. Na formação da pessoa, tinha matérias dos dois lados. E ele praticava os dois. Isso só veio romper caminho separado bem mais recente. Tá? E aí até a própria figura do cientista, né? Ele faz aqui uma análise bibliométrica, procurando alguns textos em inglês antigos ali do século XIX, onde ele monta uns gráficos de alguns termos usados, né, pela ciência. Então, por exemplo, o termo, vamos ver se esse gráfico cabe aqui, ó. Esse gráfico daqui, basicamente você está vendo aqui em linhas pretas escuras, é o termo filosofia natural. Então, filosofia natural, mais ou menos lá por 1860, vai declinando. E o termo ciências naturais, ele paralelamente ele vai subindo. Então, esse termo filosofia natural vai deixando de ser usado. E assim é com outros termos. O termo cientista, ele é cunhado no século XIX, ele não existia antes. Ele conta a história da origem desse termo. Né? Então, você tem ali um papel então da ciência e da religião juntos, né? Então, no cristianismo, ele vai continuar dentro dessa perspectiva, tá? Então, trazendo uma perspectiva que vinha dos gregos, que fazer ciência era visto como uma maneira de você se elevar moralmente em direção a Deus. Então, era uma perspectiva mais contemplativa. Não é uma perspectiva de você transformar a natureza. Pelo contrário, transformar a natureza é você alterar o plano de Deus. Está errado. Então, o que seria hoje engenharia é mal visto aí nessa perspectiva. A ideia é você contemplar a natureza para ver a obra de Deus e assim poder chegar a Deus. Então, tem um papel de você construir, aperfeiçoar a sua moral. Nesse sentido, ele aponta aqui, em algumas passagens, né, como que o cristianismo ele acabou sendo, favoreceu o que seria hoje a ciência moderna. Na medida que o cristianismo combateu as superstições. Isso vai aparecer nos textos de Tertuliano e vai aparecer também nos textos de Justino. E aparece aqui conta um caso de um cristão, de um filósofo cristão Filopono, lá que nasceu 490 a 570, que ele negava a divindade dos corpos celestes. Para os gregos, os corpos celestes eles eram animados por divindades. E para os cristãos, não. Esses corpos celestes, o Filopono, ele atribuía uma força motora dada por Deus no momento da criação. Essa perspectiva do Filopono, ela está se antecipando há alguns séculos à teoria do ímpeto, que vai ser dada lá pelo Galileu, na época do Galileu. Então, está se antecipando há alguns séculos. Então, você veja como que, na tentativa de refutar uma superstição pagã, que o cristianismo ele teve esse foco, né? Você acabou levando para um desenvolvimento da ciência. Agora aqui fica um porém, né? Não teve nenhum desdobramento a tese do Filopono. Né? O Filopono ele fez isso lá no século VI, século V, século VI, e, no entanto, não teve sequência. A teoria do ímpeto só foi aparecer lá com Galileu, pô, mais de 10 séculos depois. Então, essa tese dele aqui de que fomentou a ciência é contraditória, porque essa tese do Filopone, parece que ele estava mais preocupado em rebater a superstição pagã do que propriamente desenvolver ciência aqui. Né? Esse é um ponto.
A outra questão que ele conta é que essa determinação da Igreja Católica de se colocar como universal, ela acabou sendo reproduzida na ciência de hoje, que também tenta se colocar como universal. Segundo ele, essa pretensão da ciência de estabelecer leis universais para todos, como a ciência, se coloca com certo paralelismo com o que era a religião, quando ela se colocava como a religião universal. Ela se apresentou dessa forma, né? E ainda se apresenta, mas a ciência teria pego isso na sua origem, né? Bom, outro ponto que eu gostaria de destacar é aqui na página 83, quando ele fala o seguinte, a questão da contemplação, né? Para Aristóteles, a contemplação é a atividade de Deus, e a vida contemplativa era possível na medida que o algo divino está presente no homem. À proporção que se progride no conhecimento da causa, primeira, por necessidade, se adquire certa retidão. O que realmente acontece no exercício da filosofia natural e da teologia é um processo de formação e aprendizado que leva à habituação intelectual para alcançar a reestruturação cognitiva. Esse entendimento do ofício do filósofo como alguém que passa por uma transformação pessoal, mudará de modo bastante significativo no século XVII, quando a tarefa filosófica será voltada para fora, para a transformação da natureza. Então, veja, aqui, nesse momento, Idade Média, é uma perspectiva contemplativa, não é de transformação da natureza. Transformação da natureza só depois da Revolução Científica. Tá? E essa perspectiva de aperfeiçoamento moral também vai ser perdida pela essa ciência, né? Assim como essa teleologia, a ideia de que tudo converte para Deus, também isso vai ser afastado dessa construção. Outra questão que eu queria falar aqui é quando ele fala no conflito entre religião e ciência, né? Esse conflito, ele foi, segundo o autor, é um mito. É um mito construído de um conflito de ciência e religião. Isso aconteceu no século XIX, quando a ciência já está se descolando bem da religião, está até entrando em confronto, né? Você tem as polêmicas aí do darwinismo aí no final do século XIX. E aí você vai ver dois autores particularmente que chamam a atenção, que é o William Draper e o Andrew White, que eles vão escrever um livro bastante influente na época, The History of the Conflict Between Religion and Science. Esse é um livro que ele vai contar a história da ciência como se tivesse um conflito entre religião e ciência desde a época da antiguidade. Na verdade, o que o Peter Harrison mostra, né, é que não, que esse conflito não existe. Pelo contrário, eles eram uma coisa só lá, não havia esse conflito. Esse conflito começa a aparecer exatamente no século XIX. Então, esses autores reconstroem a história da ciência em cima de diversos mitos, né? Então, eles catalogaram e elaboraram a maioria dos mitos que hoje são prevalentes. Os mitos que eles levantaram, ainda hoje, são popularmente difundidos, largamente. Ou seja, aí ele vai listar que o cristianismo medieval era inóspito à ciência. Esse é o primeiro mito. Na verdade, você tem a religião era uma das principais promotoras da ciência da época. Tá? A igreja baniu a dissecação humana. Tudo isso mito, que foi pregado pelo Draper, e que até hoje as pessoas têm isso na mente. O Papa Calixto III excomungou o cometa Halley. Pensadores antigos e medievais acreditavam na Terra plana. Na verdade, os antigos já acreditavam que a Terra. O modelo de Ptolomeu era esférico, não era Terra plana. O heliocentrismo foi resistido porque ele rebaixava os seres humanos do centro do cosmos.
Na verdade, o centro era a pior parte. A melhor parte, paraíso, ficava nos sete céus, ficava nos céus, na sétima esfera, não era no centro. O centro, que é onde ficava a Terra, é a pior parte, a parte da degradação. Você está tirando a Terra do centro, você está melhorando a situação da humanidade, está piorando. Tá? Galileu foi torturado e preso pela Inquisição. Então, torturado não, preso foi prisão domiciliar, né? Ficou preso por um tempo, enquanto foi inquirido, né? A igreja se opôs à vacinação e à anestesia. A origem das espécies de Darwin foi recebida com resistência universal por parte dos círculos religiosos e assim por diante. Enfim, na verdade houve esse conflito com a religião, né? O principal debate polêmico que houve lá do Huxley era com Wilberforce, que era um religioso, né? Enfim, aí ele diz assim: quantidade significativa desses episódios é mera fabricação, sendo o mito da Terra plana talvez o exemplo mais flagrante. A Terra plana é meia verdade isso, né? O Ronan Numbers tem um outro livro que eu falo sobre ele, já fiz um vídeo sobre ele. Ele explica que na verdade os antigos eles acreditavam que a Terra era esférica, ok, era esférica, mas a Terra não girava, ela ficava parada, era geocêntrica, parada, não tem nem rotação nem translação, parada. E as pessoas viviam nessa casca de cima, como se tivesse uma casca cercada por um grande mar. Então, tudo bem, a Terra era esférica, mas as pessoas viviam na casca de cima. Elas ainda acreditavam que se você caminhasse pelo mar, você ia despencar. Então ainda tinha essa perspectiva de alguns, outros já não tinham. Colombo já tinha noção que se você fosse navegar de um lado a outro, você chegava pela outra parte. Ele já tinha essa percepção, mas não era generalizado, né? Existe, Agostinho fala dos antípodas, né? Ele dizia que as pessoas que viviam na parte de baixo da terra viviam de cabeça para baixo, eram pessoas que tinham. Como é que seriam essas pessoas? Seriam diferentes, né? Se é que existiam pessoas do lado oposto ao que a gente vive, porque eles estão imaginando que eles estão vivendo aqui nessa crosta de cima. E na parte de baixo, que é a parte oposta, será que tem alguém vivendo de cabeça para baixo? Como é que é isso? Agostinho discutia sobre isso, sobre os antípodas, né? E os medievais também falavam sobre isso, né? Havia uma impressão de que aqui na área do Equador fosse uma zona tórrida. Seria impossível cruzar o Equador. Essa questão de ser impossível cruzar o Equador só foi vencida na navegação. Porque as navegações, sim, cruzaram o Equador e aí viu que realmente não tem problema. Os navegadores já tinham essa percepção, mas muitos ainda alimentavam esses mitos. Então, esse mito da Terra plana é mais ou menos, também não tinha essa consciência toda de uma Terra esférica, de uma gravidade, não tinha esse conceito todo. Mas, de qualquer maneira, ele fala que muitas dessas histórias aqui foram mitos que foram radicalizados, construídos aqui e difundidos por esse Draper White, numa época que eles queriam recontar a história, em que a história seria assim, escreveria, né, os medievais religiosos como pessoas incultas, como pessoas ignorantes, né? Então essa tese ela vem dentro dessa perspectiva. Então esses são os comentários que eu tinha a fazer sobre esse livro aqui. Muito obrigado.